Boa noite, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 113. É um bloco de perguntas sobre os 10 mandamentos. Portanto, nós vamos estudar um a um, tanto o que proíbe quanto aquilo que ele ordena. E nós estamos no terceiro mandamento, na pergunta que diz respeito à proibição desse mandamento, ou proibições, né? É claro que precisamos primeiro lembrar o terceiro mandamento. Em Êxodo, capítulo 20, nós temos no versículo 7 o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bem, então esse é o terceiro mandamento. E a pergunta 113 é a seguinte: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Bem, a lista é grande. Então, atenção, mas depois nós vamos falar sobre aquilo que está sendo tratado. Vamos resumir, trazer os principais pontos para nós, então, refletirmos. Ele diz assim como resposta às proibições do terceiro mandamento. Os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido e o abuso no uso dele por uma menção ignorante. Ou seja, é proibido não fazer aquilo que é o certo, né? Então, basicamente é isso aí. Mas ele continua, fazer uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, ou outro modo de usar os títulos atribuídos, ordenanças ou obras de Deus. Então, a primeira questão é exatamente o lembrar que o mandamento ele ordena santificarmos o nome de Deus. Portanto, ele proíbe o desobedecermos isso. Então, ele proíbe o não santificarmos o nome de Deus. Devemos, então, lembrar aquilo que nós falamos no início, que esses mandamentos estudados no catecismo vão ser apresentados como, de um lado, a atitude positiva que nós devemos ter, ou seja, quando Deus disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, qual é a atitude positiva? É honrar o nome de Deus. E qual é a atitude negativa proibida? É que desonremos o nome de Deus. Então, portanto, todas as perguntas são tratadas dessa forma. As questões, sobre os 10 mandamentos. E a primeira parte que nos é proibido é exatamente desobedecer ao objetivo de honrar a Deus. Qual é o propósito do homem? Lembra a primeira perguntinha? Qual é o fim principal de todo homem? É glorificar a Deus. E aí veja o terceiro mandamento. Você deve honrar a Deus. Deus quer que ser honrado em tudo, né? Deus quer que nós honremos em nossas palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, nas nossas escolhas, no dia a dia. Honrar a Deus. Logo, ele está proibindo o desonrar. Então, perceba que esse é o jogo de palavras que nós temos. O que mais que ele nos diz sobre a proibição do terceiro mandamento? Ele proíbe a blasfêmia, obviamente, né? Se não é para desonrar a Deus, não pode blasfemar contra Deus de forma alguma, né? Se a blasfêmia é tratada como um pecado imperdoável, pensando lá no texto em que o Senhor Jesus fala sobre isso, né? Quando ele diz sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, então você imagina quão grande é a ofensa, né? Mas o que mais? Perjúrio, ou seja, jurar falsamente. Por quê? Porque jurar é fazer um voto, né? Então é se comprometer, né? Mostrar que de fato há o interesse em fazer algo. Então não pode ser falso, né? Desonra na presença de Deus. Também proíbe toda abominação, ou seja, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é absurdo, né?
Por exemplo, antigamente se sacrificava, né, os filhos a ídolos, né? Obviamente isso aí é uma abominação, mas não é a única. Outras, muitas abominações, toda idolatria é uma abominação. Então, ele proíbe todo pecado, podemos dizer, né? Já que não é para desonrar o nome de Deus, logo está proibindo todo e qualquer pecado, né? E aqui está sendo detalhado, na verdade, alguns desses pecados, né? Os juramentos, votos ímpios, ou seja, pecaminosos, né? Devem ser feitos os certos, né? Por exemplo, o casamento é um voto, né? E não deve ser feito um voto errado. Por exemplo, uma promessa descabida, né? A promessa de matar alguém, por exemplo, isso não é uma promessa que se faça, é uma promessa errada, né? Portanto, desonra a Deus, porque ninguém deve prometer tal coisa, né? E o que mais? Além disso, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos. De um lado, ele proíbe votos errados, de outro lado, proíbe o fazer, ou quebrar, né, os votos certos, né? Então, você não pode votar errado, ou seja, fazer uma promessa que não deveria fazer, e não deve quebrar as promessas corretas, aquelas que você deveria fazer, aquelas que são, inclusive, como nós falamos, o casamento, né? São promessas que o próprio Deus, inclusive, nos ensina. Então, não quebre promessas corretas, nem faça promessas erradas, né? Essa é a ideia, né? E o cumprimento deles, então não quebrar nem a promessa de jeito nenhum. A murmuração e as rixas. Interessante, né? Ou seja, murmurar contra Deus é uma quebra do terceiro mandamento. Essa leitura é interessante. Por quê? Porque você está ignorando que tudo que nós temos vem de Deus. Jamais vamos atribuir pecados a Deus. Aconteceu um pecado, o pecado veio de Deus. Não, Deus nunca peca, tá? A Bíblia diz que Deus não tenta e nem é tentado. Mas tudo que nós temos, e é claro, podemos dizer coisas boas e ruins, porque, por exemplo, castigos, né? Coisas que nos levam ao amadurecimento, né? Também são providenciadas por Deus. Hebreus 12 fala do pai que disciplina seu filho. Então, não é só coisas boas no sentido de coisas que são alegres, que são gostosas e agradáveis, não. O que não vem de Deus são coisas pecaminosas, né? Injustiças, mentiras, maldade. A gente não pode dizer que vem de Deus. Por exemplo, os irmãos José venderam José aos midianitas por inveja. Isso veio de Deus? Não. Por que não? Porque a inveja não vem de Deus, a maldade não vem de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus administrou isso para que Deus pudesse cumprir a sua vontade. Então, ele não é atribuído a ele, a Deus, o pecado, de jeito nenhum. Deus nunca peca, não há maldade, mal em Deus de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, ele é sábio e poderoso para administrar tudo, inclusive o pecado dos homens mesmo, né? Então, isso é importante a gente entender. Então, a murmuração contra Deus poxa, Deus é que me sustenta. Ele faz o rico e faz o pobre, né? E então não devemos murmurar contra Deus. A gente pode clamar, né? Davi, 73 salmos, e a maioria, ele está clamando, ele está orando, ele está pedindo, suplicando a Deus graça e misericórdia diante das lutas, das perseguições, dos maus tratos, de todas as suas dificuldades, né? Mas não reclamando. Então é diferente. Uma coisa é você clamar a Deus numa necessidade: Senhor, por favor, me ajuda, me livra, me dá graça, muda a minha vida, que a situação não dá certo. Davi fez isso. Outra coisa é você estar reclamando da vida, né? Então, procurar fazer uma distinção, né? Nós damos graças a Deus por tudo, porque inclusive o vale da sombra da morte que Davi passou, com certeza também foi grande proveito para a vida dele. Damos graças a Deus porque não nos abandona nesses vales, mas ao mesmo tempo também clamamos para que Ele nos dê graça, nos ajude, né? Proíbe as consultas curiosas. Essa frasezinha eu gosto muito, porque dentro do contexto, né, do estudo teológico, tem de vez em quando um grupo ou outro que vai caminhando por aí, a gente precisa dar uma freada, né? Assim, a consulta curiosa, né? Que as questões curiosas ele fala também. O que seria isso? É o querer saber aquilo que Deus não quis revelar.
Olha, ele não quis revelar e ponto final, né? Nós não temos a revelação sobre tudo. Por exemplo, a gente acha que Satanás foi um anjo, um querubim que caiu e que portanto, é agora, né, o Satanás, né? Essa é uma possível indicação bíblica no texto de Isaías e de Ezequiel. Mas a gente não tem certeza absoluta se é isso que ele quer indicar, ainda que seja possível. E muito menos sabemos os detalhes disso, não temos como saber. Então a gente tentar entrar em detalhes de coisas que Deus não quis revelar, né? Como surgiu o mal, né? E aí aquela discussão toda de filosófica de quem não se contenta com o que a Bíblia diz, isso é pecado, é desonrar a Deus. Se Deus quisesse revelar, teria revelado. A Escritura foi escrita para ser entendida, não para não ser entendida. Tanto que lá em Apocalipse, ele diz assim, veja, o livro cheio de figuras. Imagina, um livro apocalíptico, ou seja, de característica apocalíptica. Visões cheias de figuras, sinais que revelam alguma coisa. E ele diz, bem-aventurado aquele que lê, né, o pastor da igreja, e aqueles que ouvem, que são as ovelhas. Aqui o livro foi entregue na mão, né, dos pastores para eles lerem para a igreja. Por isso que tem isso no iniciozinho do texto. Então, vamos entender, já que Deus quer que entendamos, vamos entender. Mas tem coisas que Deus não revelou mesmo, e aí vai pela curiosidade, né? Então, essa curiosidade desmedida. Também é proibida a má aplicação dos decretos e providência de Deus, né? Ou seja, interpretar errado e aplicar errado aquilo que Deus nos revelou é também um pecado contra o nome de Deus, né? Por isso ele continua, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela. Então, não tratar com zelo a Escritura é um pecado, né? Então você deve se achegar à Escritura. Primeiro, ela é a palavra de Deus, então ela é de um grau elevadíssimo, o maior de todos, né? De honra, de respeito, de dignidade. É a palavra do próprio Deus, então você tem que se achegar humildemente, mas com zelo, mas também confiando que pelo Espírito Santo nós podemos sim entendê-la. Claro, tem toda uma série de ferramentas também comuns, porque é um texto, né? E Deus usou a nossa linguagem e nos deu para entender, então ele não poderia falar de forma diferente. Deus não falou em língua de anjo e deu ao homem, não, ele quer que entenda, então ele falou na nossa língua. Logo, nós usamos todos os recursos da nossa língua para entender aquilo que ele falou na nossa língua, mas com toda a reverência. Então a gente tem zelo, a gente quer entender a Bíblia de fato, como deve ser, com todo o respeito, isso é importante. Então é pecado você estar ignorando a importância da correta interpretação e correta aplicação do texto bíblico. Mas também as zombarias profanas, né? Ou seja, é uma coisa que tem se tornado comum, né? A brincadeira em torno do que é sagrado, né? Brincadeira com questões religiosas, brincadeira com questões até bíblicas, inclusive, né? Com textos bíblicos, com passagens bíblicas ou com assuntos bíblicos, né? Ou seja, é uma geração muito irreverente, muito cheio de zombaria, e isso é ruim, porque isso é pecado contra Deus, isso é uma desonra, né? Porque mostra que o nome de Deus para essas pessoas não tem nenhuma importância. Então, dentro do meio cristão, isso não deve acontecer. Você que é cristão, então tenha esse cuidado, não deixe as pessoas zombarem de Deus, e nem muito menos você entre por esse caminho de zombaria, né? Honre o nome de Deus, zele pelo nome de Deus. É muito interessante que nós encontramos, principalmente em algumas regiões, um zelo muito grande, inclusive errado, pelo próprio nome, o sobrenome, né? Família tal, família A, B ou C, e aí aquele zelo desmedido já, porque é um orgulho, né? Então as pessoas zelam pelos seus próprios nomes, né? Zelam pelo sobrenome e querem que seja melhor do que o de todo mundo, né? Tem todo um apego a isso. Mas o nome de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de tudo, aquele que tem a sua vida nas mãos, não está nem aí. Então isso não está certo. Tem alguma coisa errada, não tem? Se o seu sobrenome é mais importante do que o nome de Deus, do que a glória de Deus, então, cara, estás numa situação ruim, porque Deus diz assim: aqueles que me honram eu honrarei, aqueles que me desmerecem
serão também desmerecidas. E Deus, quando ele se ira, sai de baixo, porque ele é fogo consumidor. Então honre o nome de Deus, tá? Não deixe que as pessoas desonrem o nome de Deus de jeito nenhum. Então, o que mais? Né? Contendas ou defesa de falsas doutrinas, né? Ou seja, contendas sobre questões doutrinárias, dependendo da questão, não é adequado. Mas por uma questão que nem deveria, né? Então é um problema maior ainda, né? Veja, vãs contendas. Vocês estão discutindo por uma coisa que nem é primária, né? Não deveriam, causando maior escândalo, maior confusão por coisas que não deveriam. E defender falsa doutrina, então, é um absurdo, né? Obviamente é coisa para os hereges, né? Abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus. Então, o erro na administração daquilo que pertence a Deus, né? Não deveria haver. O ser humano tem que cuidar das coisas do Senhor, né? Tem que cuidar das coisas do Senhor. E, obviamente, todo tipo de pecado que ele menciona aqui, né? Com encantamentos, concupiscências e práticas pecaminosas, tudo isso, obviamente, cai dentro, né, do pecado que é a desonra, né, no nome de Deus. Né? Que mais ele nos diz? Né? A defesa da religião por hipocrisia, né, ou por fins sinistros. Né? É interessante isso, né? E também é um ponto que a gente tem que aplicar bem nos nossos dias. Você já percebeu que as pessoas são mais denominacionais do que cristãs? Ou seja, elas pecam por amor à sua denominação, mas elas não fazem de tudo para honrar o nome de Deus. Então, está havendo um problema que é a idolatria da denominação, né? Porque isso alimentou um orgulho muito grande do cristianismo. Eu sou de tal igreja, mas às vezes o negócio está tudo atrapalhado, está tudo errado, cara, e tu está defendendo por quê? Não, porque eu sou de lá, mas poxa, cara. Então, o nome de Deus ficou em segundo plano. Então, esse é um ponto importante. O nome de Deus não pode ficar em segundo plano. Se você ama mais a si mesmo, seu sobrenome ou uma denominação, seja lá o que for, mais do que a Deus, poxa, então Deus está sendo desonrado. Então, a questão é, Deus tem que ser honrado acima de tudo. Honre a Deus acima de tudo. Coloque Deus acima de tudo. Ou seja, quando o mandamento diz para não dizer o nome de Deus em vão, Deus está proibindo, não desonre o meu nome. Né? Coloque o meu nome acima de tudo. Ele deve ser, de fato, zelado, né? O Senhor. Portanto, não é só o nome, é tudo relacionado a Deus. Tudo relacionado. Não é só, como nós já falamos isso na pergunta 112, não é só o nome de Deus, o tetragrama, é tudo relacionado a Deus, né? Tudo que tem a ver com Deus. E, portanto, também, por fim, né, não envergonhar-se, né, da verdadeira fé. Né? De um lado, você não pode fazer uma defesa que é chamada de uma defesa hipócrita, né, da religião. Do outro lado, você também não pode se envergonhar da verdadeira fé. Né? Então, você deve zelar pela fé verdadeira, né? De fato ter um zelo por isso. E claro, lembre-se que o apóstolo Paulo lá em Romanos 10 diz assim, olha, eu testemunho, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Então, peraí. Então não é só dizer assim, vamos matar por nome de Deus, né? Olha ali, vamos matar aquele cara ali em nome de Deus. Porque então aí, por exemplo, uma guerra entre cristãos e muçulmanos, né? Então, mas tem alguma coisa estranha. Não é desse jeito, né? Que a gente zela pelo nome de Deus. Né? Até porque a gente não foi exigido de nós o empurrar de goela abaixo a fé para ninguém. Muito pelo contrário, deixa eles livres. Você quer crer em Jesus? Não quero. Bom, o problema é teu, você que vai ter que tomar a decisão. E no último dia você vai ver as consequências. Então, não foi exigido do cristianismo impor a sua fé. Você tem que crer, você tem que crer. Não, é pregar. Esse aqui é o ensinamento. Pregue para todo mundo. Mas eles não querem crer. O problema é deles. O que é que eu vou fazer? Não posso empurrar de goela abaixo. Então, precisa haver uma correta administração disso. Por quê? Porque o que Deus quer é que nós glorifiquemos o nome dele perante as pessoas. Né? Então, portanto, não vamos fazer contendas quando as pessoas não querem a verdadeira fé. Deixa elas seguir o caminho delas, né? O problema delas. Então, essas são proibições que o terceiro mandamento nos comunica, né? Quando ele exige que nós, de fato, honremos a Deus ou não desonremos o nome de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado porque o Senhor nos ensina a Tua palavra,
para que nós possamos fazer a Tua vontade. Nos dê graça para conseguirmos botar em prática. Proteja-nos, guarda-nos, glorifica Teu nome, ó Deus, nos conduzindo neste mundo vil, neste mundo, Senhor Deus, em que a Tua palavra, Senhor Deus, não só é desprezada, mas é até odiada. Então nos ajude a zelar e zelar com sabedoria. Nos ajude a ser firmes, independente das lutas e perseguições, para que a gente possa Te glorificar, ó Deus, todo o tempo. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.